a pessoa de Cristo, tá? Na verdade, é uma pergunta e a resposta. A pergunta é: como pode, né, Jesus ser plenamente Deus e plenamente homem, e ainda assim ser uma pessoa? Como é que pode Jesus ser uma pessoa, sendo ele plenamente Deus, plenamente homem, né? É Deus, é homem, é uma pessoa, por que que não é duas, então, né? Por que que é pessoa, se é Deus? E aí tem a resposta já está dada, né? Jesus, ele foi plenamente Deus e ele foi plenamente homem em uma só pessoa. Agora, o detalhe está aí, ó, e assim ele vai ser sempre. Sempre o homem, assim que nós devemos vê-lo dentro do Novo Testamento. Então, eu vou repetir aqui que Jesus ele foi plenamente Deus, ele foi plenamente homem, em uma só pessoa, e assim ele será sempre. Agora sim, a gente pode passar lá. Tá? A humanidade de Cristo. Está aqui uma coisa que todos nós sabemos de cor e salteada e devemos rever novamente dentro da teologia sistemática, que é sobre humanidade, né? O ser humano de Cristo. Primeiro, pelo seu nascimento virginal. Né? As Escrituras afirmam que Jesus ele foi miraculosamente concebido no ventre de Maria, a sua mãe, por obra do Espírito Santo e sem um pai humano, tá? Mas nasceu de mulher, correto? Ainda que ele não tivesse um pai humano, a Bíblia diz que ele é nascido de mulher. Olha lá a importância doutrinária do nascimento virginal, como ela é vista, pelo menos em três áreas. Na primeira, é que a salvação deve vir do Senhor, exatamente como ele prometeu a Adão, ou seja, da semente da mulher. Talvez a pessoa pergunte, né? Por que que tinha que ser Deus vir por uma mulher? Por que que Deus não veio por si mesmo? Por que Cristo não apareceu nesse mundo aqui por si mesmo, sem precisar de ser humano nenhum, sem precisar até de nascer, né, como todos os seres humanos nascem? Por que que Jesus não veio? Olha, irmãos, como é que a Bíblia vai se cumprir? Ah, a gente dá, assim, hoje, né, principalmente o cristão, eu não vou falar a gente, não, porque eu estou no meio de pessoas aqui que eu sei, eu acredito, e tem um profundo temor e uma reverência pela palavra de Deus, correto? Veja só o argumento que eu vi hoje. O camarada estava falando de um padre estava falando, né, que, que os padres eles não podem tomar decisão nenhuma a respeito da Bíblia. Eles não podem olhar e dizer assim, olha, a Bíblia diz isso, então a gente tem que obedecer. Né? E a alegação que ele faz é que o cristianismo não veio da Bíblia, o cristianismo veio de Cristo. Eu achei muito audacioso isso dele, eu achei realmente muito audacioso. Por quê? Porque isso confunde a mente das pessoas, faz com que a mente das pessoas ela só pense até Cristo. Então é um golpe mestre daquele padre dizer isso, dizer, olha, né, a Igreja Católica, nós padres, nós não podemos de jeito nenhum afirmar alguma coisa das Escrituras como de nós mesmos, coisa e tal, né? Então, ele tira o corpo dele fora, mas ele tira todo mundo fora, dizendo assim, olha, quando um pastor fala, ó, a Bíblia diz assim, ele está errado. Entendeu a astúcia do inimigo aí? Porque o cristianismo não veio da Bíblia, assim, do escrito, o cristianismo veio de Cristo, né? É um golpe, esse é um golpe muito bem dado. E, queridos irmãos, Cristo veio da onde? Apareceu do quê? Quando Adão e Eva pecou, então foi feita uma promessa para a mulher, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3.
Deus ele prometeu que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Aí o profeta vem falar dessa virgem também, e o Messias é esperado dentro de uma família, e nisso os judeus estão corretos em esperar o Messias entre eles. É que o Messias já veio, e esse Messias é Jesus, veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas eles estão certos quando esperavam que o Messias viesse de dentro de uma família judaica. Não há nada errado nisso, né? Então, de fato, o cristianismo, ele tem um início como igreja na pessoa de Cristo, mas Cristo, ele só vem, meus irmãos, para cumprir as Escrituras. A prova maior que esse padre está falando uma bobagem é do próprio Cristo. Quando ele até refutou os judeus, né? Vocês estão falando aí de vida eterna, né? Nas Escrituras, mas olhai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Olha só, né? Elas testificam de mim. A nossa aula ontem, lá no seminário não, né? No nosso estudo da escola dominical, porque já chegamos praticamente no final do capítulo 3 do livro de Romanos. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 21 de Romanos, ele fala assim, olha, ele diz, capítulo 3, versículo 21, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus. De fato, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, mas não sem o testemunho da lei e dos profetas. Essa justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. É por isso que quando Cristo ele quis autenticar não somente a sua morte, mas a sua ressurreição, naquele caso dos discípulos de Emaús, ele pegou a Bíblia, ele pegou o Velho Testamento, e a palavra de Deus diz que ele foi abrindo por todas as Escrituras, mostrando ali para aqueles dois o que nas Escrituras se referia a ele. Então, de fato, o cristianismo, como nós o conhecemos, ele começa em Jesus, mas Jesus, ele veio como cumprimento das Escrituras. É por isso que nós temos que olhar para o Jesus das Escrituras, não o Jesus católico. Nós temos que olhar para o Jesus das Escrituras, não o Jesus dos santos dos últimos dias. Nós devemos olhar para o Jesus das Escrituras, da Bíblia, não para o Jesus dos muçulmanos. Os muçulmanos gostam de Jesus. A igreja dos santos dos últimos dias gostam de Jesus. Os católicos também. Mas, pela Bíblia, eles não vão. Então, aí, meus irmãos, veja a pergunta que é feita aqui, sobre a importância doutrinária do nascimento virginal de Jesus. Então, essa importância é vista em três áreas. E a primeira área é que a salvação deve vir de Deus. A salvação não vem de uma igreja. A salvação não vem de um pensamento humano, da vontade humana. A salvação, ela vem de Deus. Agora, Deus, ele fez uma promessa para o Adão, ele fez uma promessa para Eva, que a semente da mulher, olha, podia dizer, a semente do homem e da mulher. Ele poderia dizer isso, né? Mas não foi isso que Deus disse para Eva. Deus disse a semente da mulher, né? Então, que realmente ela esmagaria a cabeça da serpente. E aqui, meus irmãos, tanto em Gênesis capítulo 3, versículo 15,
Quanto em Gálatas, no capítulo 4, e é aquela referência que fala que Jesus ele veio de mulher, não é? Olha a importância das mulheres aí. Só quem quer falar de importância de mulher, aí, capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. E quando ele nasce de mulher, cumpre-se as Escrituras. Aqui não tem o dedo do homem. Se ele não nasce de mulher e vem diretamente do céu, não se cumpre as Escrituras. Se ele nasce de um homem e de uma mulher, não se cumpre as Escrituras. A preocupação está em se cumprir as Escrituras para fazer a salvação do jeito de Deus e não do nosso jeito. Por isso insistimos que a salvação ela vem só por Jesus. Pode pular aí, meu filho, pode, né? E mais um texto aí. Segundo, né? Possibilita a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. Quer dizer, temos uma união aí do divino com o humano em uma só pessoa. Nenhum outro meio, como a gente já falou, nenhum outro meio uniria as duas naturezas de Cristo. Quais são as duas naturezas? A natureza divina e a natureza humana. Ele é o filho do homem, mas ele é o homem que desceu do céu. Então, nenhum outro meio uniria as duas naturezas de Cristo. É provável que Deus pudesse criar Jesus no céu como um ser completamente humano e enviá-lo para que descesse do céu à terra sem o benefício de nenhum genitor humano. Isso seria possível. Não tem necessidade de Deus vir e fazer um homem aqui na terra através de uma mulher. Não tem necessidade nenhuma. Deus não precisa disso. Deus é Deus. Ele podia fazer lá, falar assim, olha, vamos fazer aqui, né, um ser humano aqui no céu. Porque esse ser humano feito aqui no céu, ele já vai perfeito para a terra. Deus, ele poderia ter feito isso, mas Deus não fez isso. E fazendo isso, já disse, repito, não cumpriria as Escrituras. Mas nesse caso, ser-nos-ia difícil ver como Jesus poderia ser plenamente humano, como nós somos. Além do que, ele não faria parte da raça humana que descende fisicamente de Adão. Olha que interessante, né? E apesar dele não ter um pai biológico e ele ser nascido só de mulher, ele faz parte da raça humana porque a mulher, ela também faz parte do ser humano. No caso, a Maria, ou a Eva está ligada a Adão, assim como Maria, ela está ligada a Adão. É por isso que a genealogia que nós temos lá no livro de Lucas vai até Adão. Eu lembro, os irmãos, que o livro de Lucas vai até Adão e ele mostra, o livro de Lucas mostra, né, que Jesus é o Deus homem. Continuando, né? Por outro lado, é bem provável que fosse possível Deus fazer Jesus entrar no mundo por meio de dois genitores humanos e com sua plena natureza divina miraculosamente unida à natureza humana. Deus podia fazer isso. Nascendo uma criança, né, através de José e Maria, naquele momento Deus poderia embutir naquela criança a natureza divina. Ele poderia fazer isso. E aí, meus irmãos, mas então ser-nos-ia difícil compreender como Jesus poderia ser plenamente Deus, uma vez que sua origem seria como a nossa em todos os sentidos. Olha que confusão, né? Se Deus faz um ser lá no céu e manda para a terra com o nome de Jesus, a gente ia ter dificuldade de acreditar que ele é um homem. Se nasce uma criança aqui, de pai e mãe, e Deus embute a natureza divina nela, então nós temos dificuldade de acreditar que aquela criança, ela é Deus. Então, qualquer uma das duas possibilidades, não tem jeito, não tem a resposta bíblica, né?
Mas quando pensamos nessas duas possibilidades, podemos enxergar claramente a grandeza da sabedoria divina na revelação do seu Filho. Então, irmãos, quando você pensa nessas possibilidades, você fica pensando, assim, imaginando, né? Como Deus é sábio, como Deus é bom. Na semana passada, o irmão Juvenal estava lendo os Salmos, e o último versículo que ele leu começava assim: a bondade de Deus enche a terra. Eu fiquei pensando naquele versículo por um bom tempo, antes de ir pregar lá na frente. Até ele ler e eu pregar, leva uns 15, 20 minutos. Aí eu pensei, olha só, a bondade de Deus enche a terra. Quanta coisa nós podemos falar, né, dessa bondade. Mas uma dessas bondades, irmãos, de enxergar essa sabedoria de Deus, é na revelação do seu Filho. Deus foi muito bom com o ser humano em mandar que o nosso Senhor Jesus Cristo nascesse de uma mulher, como nós nascemos de uma mulher, para ele poder sofrer o que nós sofremos, para ele poder sentir o que nós sentimos, para ele poder nos entender. Porque é isso que o autor de Hebreus ensina. Que ele pode nos entender exatamente por isso, porque ele era um homem com sentimentos como nós. E aí ele pode, então, nos socorrer. Para qualquer sofrimento que você passar, qualquer tristeza, qualquer dificuldade que você tiver na sua vida, ah, Jesus não era casado, eu tenho problema no casamento. Jesus tem a igreja, que é a sua noiva. Jesus tem a igreja. E a igreja é uma igreja que reclama, é uma igreja que briga com o seu Deus, é uma igreja muitas vezes incoerente de palavras e testemunho, é uma igreja que trai. Então, meus irmãos, Jesus ele pode nos entender justamente por isso, porque ele é Deus, ele é Deus. Ele tem uma glória, ele fala isso na oração sacerdotal do capítulo 17, pedindo que o Pai lhe desse aquela glória que ele tinha junto com ele a princípio. Mas é um homem que está falando ali. É um homem que está orando pelos seus apóstolos. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É uma oração que entende o ser humano. Para entender um ser humano, tem que ser um humano, né? E socorrer o humano dentro da sua fraqueza humana. Eu vou ler de novo essas 3 últimas linhas. Quando pensamos nessas duas possibilidades, nós podemos enxergar claramente a grandeza da sabedoria divina em revelar o seu Filho a nós, em nos revelar o seu Filho. Bom, pode pular, meu irmão, terceiro, então, o que que é? Terceiro, porque o nascimento virginal torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem a herança do pecado. Como observamos na aula sobre o pecado, todos os seres humanos herdaram a culpa legal e uma natureza moral corrupta do primeiro ancestral. Então, irmãos, quando nós nascemos, trazemos esse DNA pecaminoso de Adão. O fato de Jesus não ter tido um pai humano significa que a linha de descendência de Adão é parcialmente interrompida. Essa ideia parece estar implícita na declaração de Gabriel a Maria, em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 35. Eu vou ler aqui para nós, Lucas, capítulo 1,
e versículo 35. Disse assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por isso, o santo que de ti há de nascer. Então, veja só que ele usa esse termo, o santo, né? Ver, irmãos, o fato de Jesus não ter tido um pai humano significa que a linha de descendência de Adão é parcialmente interrompida. Uma coisa engraçada na queda, e não é engraçada, é interessante, é que a Eva come e não acontece nada. Mas quando Adão come, o que acontece? Os seus olhos são abertos. Veja a autoridade do homem ali, né? Eu vou até ler esse texto aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, sobre esse pecado, né? Ele diz assim: tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, olha só, não diz que ela comeu e então os seus olhos foram abertos. Diz que ela comeu e deu para o seu marido, e então, veja só, né, foram abertos os olhos de ambos. E que responsabilidade, né? Tinha Adão ali de dizer não para sua esposa, dizer não para ela, dizer não, não, nós não vamos cair nessa lá. Não, eu já caí, né? Mas isso não é assunto para hoje, não, tá certo? Vamos continuar aqui no nosso estudo. Cabe, então, uma pergunta. Jesus teria herdado o pecado de Maria? Já que esse nascimento virginal torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem herança de pecado, então quer dizer que Maria não pecou, né? Teria herdado o pecado de Maria, porque se é só de Maria, então Maria não pecou. A Igreja Católica diz que não, pois Maria era santa. Então a gente tem que cair nesse princípio católico de que Jesus, ele é um homem sem pecado porque nasceu de Maria, uma mulher que não tinha pecado. Olha quanta confusão acontece aí. Só não explicam como Maria não herdou o pecado da sua mãe, e daí por diante, né? Como é que é? Ela não passa o pecado porque ela não pecou, mas, e ela não herdou o pecado de Adão? Ela não herdou o pecado de Eva? Ela não herdou o pecado do seu pai, da sua mãe? Então, tem uma herança pecaminosa em Maria que é interrompida quando nasce o Senhor Jesus. Não é por causa da santidade de Maria que Jesus é santo. Não, não, não. Mas ele é santo porque é Deus e foi concebido pelo Espírito Santo. O anjo aparece para ela e diz assim: o santo que de ti há de nascer. Então, ele já é chamado de santo antes de nascer. Veja só, né? Aqui no capítulo 2 do livro de Lucas, vou ler de novo lá, né? Lucas, vou encontrar o texto aqui. Lucas, capítulo 1, né? Eu falei capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Lucas, capítulo 1. Sim, né? Capítulo 1, e versículo 35, né? Respondendo o anjo, disse: descerá, não tinha descido ainda, tá? Sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá, tá? Olha, ó,
vai descer ainda, né, sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo ainda vai te cobrir, tá? Então, ele é chamado de santo antes mesmo, meus irmãos, dele pertencer, de alguma forma, ao corpo de Maria. Então, a santidade dele não vem de Maria. E que isso fique bem claro para nós, né? Quando você for interrogado por algum padre espertinho, e não é difícil disso acontecer, ele vai falar isso, e como é que Cristo é santo, então, né? Se Cristo é santo, quer dizer que Maria é santa. Então, vai encher a sua cabeça. Mas você pode olhar para essa pessoa e dizer, olha, antes que ele entrasse no ventre de Maria, antes de que Maria o concebesse, o anjo já disse, o santo que de ti há de nascer, não tinha nascido ainda, não tinha sido concebido ainda, ela não tinha sido coberta pelo Espírito Santo ainda, e Jesus já era santo. Quem criou o universo e o primeiro Adão sem pecado? Olha, Deus criou o universo sem pecado, Deus criou o Adão sem pecado, pode muito bem colocar seu próprio filho no mundo sem pecado nenhum. Então, mesmo nascendo de Maria, Deus ele pode, né, como ele fez com Adão a princípio, colocar o seu filho Jesus sem pecado nenhum no ventre de Maria. Pode mudar, o irmão Daniel. Pode fazer esse favor aí. Fraquezas e limitações humanas. Vamos para essa outra questão agora, né? Jesus ele possuía um corpo humano. O seu corpo era como o nosso. Como o nosso como? Como o nosso. Se você machucar, vai sair sangue. Se alguém te der um tapa, vai doer. Você enxerga com os olhos, deita de noite, fecha, dorme, não vê mais nada. Assim era com o nosso Senhor Jesus, tá? Então, ele tinha um corpo humano, seu corpo era como o nosso. Nasceu como nascem os homens. Passou pela infância para a maturidade, assim como crescem todas as crianças. Então, ele nasceu, foi para o berço, do berço foi gatinhar, de gatinhar ele já estava andando no andador, do andador já... Então, ele foi um ser humano como nós. Assim diz, além disso, né, Lucas nos diz que crescia em sabedoria, crescia, há um desenvolvimento aí, um desenvolvimento natural. Então, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, ele não nasceu e já nasceu e ficou homem imediatamente. Houve todo esse processo até que ele se tornasse um homem. Jesus ficava cansado, exatamente como nós, lá com a mulher samaritana, ele se mostra cansado ali em João capítulo 4. Ele tinha sede e fome lá na cruz, é revelado para nós essa sede, né? A fome que vem junto. Às vezes ele ficava fisicamente fraco, necessitando de ajuda dos anjos, como aconteceu, meus irmãos, seja na tentação que ele teve ali no deserto, seja na tentação que ele teve no Getsêmani, nas duas ocasiões, os anjos foram lá levar pão para ele comer no deserto, e também os anjos vieram ampará-lo quando ele estava lá no Getsêmani, suando sangue, precisando desse socorro. Na sua via crucis, ele precisou da ajuda de Simão para carregar a pesada cruz, pois já não tinha mais forças. Então, vocês devem lembrar do fato que quando ele estava carregando a cruz, ali na via cruz, então, ele deixou com que a cruz caísse, cansado que estava, caiu no chão, e o Simão, que não tinha nada a ver com aquilo, que só estava passando por um acaso, foi chamado pelos guardas e terminou de carregar a cruz do nosso Senhor. Que privilégio, hein? Simão é um privilegiado. Na sua via cruz, então, ele precisou de ajuda de Simão, né? O auge da sua fraqueza humana é vista na cruz, né? De quando ele morreu, como todos os homens morrem.
Então, teve um momento físico dele que, como ele disse, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou, quer dizer, morreu. Como nós também, um dia vamos expirar, nós vamos morrer, ao menos que Jesus volte antes, aí não. Né? Pode continuar. Jesus, ele possuía uma mente humana. O fato de Jesus ter crescido em sabedoria significa que ele passou por um processo de aprendizagem, assim como acontece com todas as crianças, aprender a falar, aprender a contar, aprender o alfabeto, aprender a ler uma frase, aprender a fazer uma sentença, aprender a fazer um parágrafo, aprender a fazer, meus irmãos, uma toda redação. Ou seja, ele tinha que aprender como qualquer outra criança aprende. Não teve, meus irmãos, uma ausência de estágios. Não, não, não. Ele cumpriu todos os seus estágios, de criancinha, de criança, adolescente, jovem, adulto. Ele só não ficou velho, tá? Então, a Bíblia diz aqui que ele ficou admirado com a fé do centurião e da mulher cananeia. Nas duas ocasiões, ele disse: Olha, eu nunca vi uma fé tão grande assim na terra, para a vergonha dos judeus que estavam ali presentes. Ele chorou de tristeza pela morte de Lázaro, pela destruição de Jerusalém. Ele orou com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então, alguns acontecimentos, eles mostraram, né, com uma certa clareza, a humanidade, a humanidade perfeita de Jesus. Como no caso da morte de Lázaro, o profundo sentimento de amor, de carinho, de cuidado, de atenção recebida na casa dele. Aquele era um amor, meus irmãos, que Jesus tinha por ele, era muito grande. Mas o amor que Lázaro tinha por Jesus era muito grande também, a ponto das pessoas quererem matar o Lázaro depois que ele ressuscitou, para ver se morre mesmo, né? Creio que ele estava pronto para isso. Ele sofreu toda sorte de tentações, como nós também sofremos. Tentações, as tentações acontecem, irmãos, na nossa mente, né? Aquilo vai para o nosso coração e imagine as tentações que vêm, não? E Jesus, ele venceu cada uma dessas tentações, né? E aí, meus irmãos, podia se angustiar, podia ficar triste. Ele disse para os apóstolos lá no Getsemane: a minha alma, ela está triste até a morte. Ficai aqui e orai comigo. É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda no momento de aflição. Irmãos, às vezes a igreja deixa muito a desejar. Quando é que uma pessoa precisa de ajuda? Ela precisa de ajuda quando ela não está boa. Quando é que uma pessoa financeiramente precisa de ajuda? Quando as finanças dela não estão bem. E aí muitos, em vez de ajudar, vai criticar o meio que a pessoa gastou ou ainda está gastando o seu dinheiro. Ah, mas é justo fazer isso. Não, não é justo, não. Não quer ajudar, não ajuda. Como no caso aqui, né, que você tem né, vamos continuar a leitura aqui, né? A final aqui que diz que ele sofreu toda sorte de tentações, como nós sofremos, né? Porque ele possuía uma alma humana e emoções humanas. Então, nós estamos sujeitos a muita coisa, irmãos, né? Ah, lembrei do que eu estava falando, de que do momento que a pessoa mais precisa de ajuda. Se é financeira, é quando ela não tem dinheiro. Se é de saúde, é quando ela está lá no hospital, quando alguém da casa dela está doente, né? Se é um problema familiar, emocional, é nessa hora que essa pessoa precisa de ajuda.
E quantas pessoas elas são tiradas da comunhão justamente porque quanto mais precisou da ajuda, ela não recebeu, né? Então, olha aqui, Jesus, ele possuía uma alma humana e emoções humanas, tá? Vamos lá pular isso aí, o Daniel. As pessoas mais próximas a Jesus, que eram a sua mãe, seu pai, né, seus irmãos, que eram seus vizinhos, que foram vizinhos deles na cidade de Nazaré por 30 anos. Então, essas pessoas mais próximas de Jesus consideravam-no apenas um humano, eles não consideravam Jesus Deus, eles consideravam Jesus um humano, com exceção de Maria, né? Você tirar Maria ali desse rol, você vai ver que os irmãos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus até o momento que Deus tocou no coração deles. Quando ele voltou para Nazaré e voltou para mais de uma vez, nas duas vezes ele foi rejeitado. E eles diziam: não, esse aqui é o filho do carpinteiro que mora com a gente, morou com a gente aqui, está conosco aqui os seus irmãos, as suas irmãs, moram tudo aqui em Nazaré. Como é que um homem desse pode dizer que é Deus? Então, as pessoas mais próximas a Jesus consideravam-no apenas humano, né? Mateus registra que após fazer muitos sinais, Jesus ele chegou a Nazaré e ali o povo que o conhecia por muitos anos não o recebeu, mesmo sabendo quem eram seus pais, sua mãe e seus irmãos, chegando mesmo a se escandalizar. Eles ficaram muito, mas muito escandalizados quando Jesus disse: está aqui, está se cumprindo as Escrituras. Eu sou aquele que vai aplanar as montanhas, né? Eu sou aquele que vai dar luz para o cego, que vai dar pão para quem tem fome. Eu sou o Messias. Isso aí foi mal visto por eles, porque eles viram Jesus crescer, criancinha, adolescente, jovem. Eles não admitiam uma coisa dessa. Eles viam Jesus como um homem. Se eles tivessem, por um momento, terem visto Jesus como Deus, especialmente falando, meus irmãos, dos irmãos de Jesus e dos nazarenos, eles teriam crido em Jesus. No capítulo 7 de João é bem enfático, diz: não, nem seus irmãos acreditavam nele. Nem seus irmãos entendiam que ele era Deus, plenamente Deus, e plenamente homem. Então as pessoas, meus irmãos, tinham dúvida se ele era Deus. Mas os mais próximos de Jesus não tinham dúvida nenhuma de que ele era um homem. A dúvida estava sobre a divindade e não sobre a humanidade. Tá? Continuando. A passagem revela que seus conhecidos e vizinhos o viam apenas como homem comum, sem dúvida justo, honesto, bondoso, confiável, mas não como o próprio Deus encarnado. O texto mostra também que, nos seus primeiros 30 anos, Jesus levou uma vida humana tão normal que as pessoas de Nazaré ficaram surpresas com a execução de seus sinais e maravilhas, mesmo porque, para eles, Jesus era um deles, apenas o carpinteiro. Aliás, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Vamos pular aí, meus irmãos, pode pular. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano, né? Quais os motivos? Vamos ver aqui, né? Nós temos alguns motivos. Primeiro, possibilitar uma obediência representativa. Jesus é o nosso representante. Ele obedeceu onde Adão falhou. Adão é chamado de primeiro homem e Jesus é chamado de segundo homem. O primeiro homem terreno, o segundo homem espiritual, diz o apóstolo Paulo. Segundo, ser um sacrifício substituto. Jesus precisava ser homem, como nós, em todos os sentidos, para ser a propiciação pelos nossos pecados, um substituto aceitável aos olhos do Pai, em nosso lugar. Então, meus irmãos, ele veio também para ser um substituto no sacrifício.
Terceiro, ser o único mediador entre Deus e os homens. Somente de Deus e por causa do pecado, nós necessitávamos de um homem que se colocasse entre Deus e o homem. Para cumprir o propósito original do homem dominar a criação. O homem não cumpriu o propósito de Deus de sujeitar o mundo, e Jesus, em sua obediência, teve o direito de dominar a criação como homem. Então, Jesus, meus irmãos, ele pode dar conta da criação, mesmo sendo homem, né? Ser nosso exemplo e padrão de vida. Cristo, homem, é o nosso exemplo de vitória sobre o inimigo, sobre as tentações e um modelo a ser imitado. Ser padrão para o nosso corpo redimido. O nosso corpo de Jesus ressurreto, perdão, o novo corpo de Jesus ressurreto, é o padrão do nosso corpo quando formos ressuscitados com Jesus. Agora veja só, da mesma forma que nós morremos com ele, fomos sepultados com ele no batismo, nós vamos reinar com ele porque ele é um Deus de glória. Jesus é um Deus de glória, nós vamos reinar com Cristo em glória. E aí, então, por último, compadecer-se-á como sumo sacerdote. Né? Se Jesus não tivesse existido nas condições de homem, não teria sido capaz de conhecer por experiência o que sofremos em nossas tentações e lutas nesta vida. Mas sendo homem, ele pode se compadecer de nós e ele pode nos auxiliar. A gente já falou, né, que Hebreus é que fala sobre esse assunto. Né? Ele fala, nós não temos um sumo sacerdote que tem que ir lá e ficar fazendo sacrifício todos os dias, nós não temos. O que nós temos é o quê? Nós temos um povo, sabe, jovens ali, querendo fazer a vontade de Deus. Né? Pode pular, Daniel. A impecabilidade de Cristo. O palavrão, né? Impecabilidade. Ainda que o Novo Testamento seja claro em afirmar que Jesus era pleno humano, e exatamente como nós, também afirma que Jesus era diferente em um aspecto importante, e ele era isento de pecado durante a sua vida. Alguns objetam que se Jesus não pecou, então não era verdadeiramente humano, pois os padrões mudam. Mas os que fazem tal objeção, simplesmente não percebem que os seres humanos estão agora numa situação anormal. Adão e Eva no jardim do Éden eram verdadeiramente humanos antes de pecar. E nós agora, apesar de humanos, não nos conformamos ao padrão que Deus deseja de preenchermos quando nossa humanidade plena e impecável for restaurada. Pode pular, Daniel, né? A impecabilidade plena de Jesus é ensinada com frequência no Novo Testamento. Ao mencionar sua infância e crescimento, é dito que crescia em sabedoria e depois, aos 30 anos, na tentação, ele venceu totalmente as astutas ciladas do diabo. Para os judeus que se opunham a ele, Jesus desafiou: quem de vós me convence de pecado? Quem de nós, irmãos, que está aqui, pode olhar e dizer isso? Olha, quem de vocês me convence que eu cometi algum pecado? E aí, eles vão falar muita coisa, né? Se é eu, eles vão falar muita coisa, coisas que podem até me machucar, mas são verdade. E Jesus olhou para os seus inimigos e perguntou: quem de vós me convence de pecado? Quem de vós? Nenhum deles abriu a boca, tá? Todos eles ficaram de boca calada, porque não podiam convencer Jesus de pecado nenhum. Pode pular, Daniel. No Evangelho de João,
temos mais detalhadamente as expressões de sua impecabilidade. Né? O fato dele ser a luz do mundo, e a luz representa a pureza moral. Em relação à obediência ao Pai, ele disse: Eu sempre faço o que lhe agrada. E no final de sua carreira terrena, ele pode dizer: Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Até Pilatos, quando julgou Jesus, ele concluiu dizendo: Eu não acho nele crime algum. Né? Eu não acho nele crime algum. Interessante, né? O ser humano ele tem prazer de achar o pecado do próximo e espalhar, e dizer. Agora, talvez eles queriam fazer isso com Jesus. Iam pegar o pecado de Jesus e expor, né? Veja como é que é o ser humano. O ser humano é maldoso. Né? Eu fico pensando, né? Nós temos aí esse nosso Supremo, né? O nosso Supremo enlouqueceu, está doido. Não porque seja uma pessoa boa, porque eu não acredito que seja, né? Mas quando na nossa vida, que já não é longa, é uma vida curta, você vê os juízes preocupados com uma carteira de vacina, enquanto tem tanto bandido precisando de uma batida de uma polícia, para não matar, para não roubar, para não violentar as mulheres. Aí eu fico perguntando que país é esse? Né? Que absurdo é esse? O que está acontecendo? Realmente está acontecendo coisas absurdas. Né? Então, eles estão procurando alguma coisa desse tamanho no ex-presidente para colocá-lo na cadeia. Vão conseguir, é claro, por quê? Porque o homem é pecador, então ele deve ter muitas falhas. Não deve ter uma só, não. Com certeza ele tem muitas. E o fato deles usar esse objeto, que é um objeto irrisório, então, olha, é triste, né? Vamos lá, vamos continuar. Está acabando já. No livro de Atos, muitas vezes, Jesus é chamado de o santo, o justo, ou alguma expressão semelhante. Isso não é por um acaso, né? Quando Paulo fala de Jesus vivendo como homem, tenha o cuidado de não dizer que ele assumiu carne pecaminosa, mas antes que Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E ele se refere a Jesus como aquele que não conheceu o pecado, né? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu decorei esse versículo de tanto que o irmão Félix falava ele. Quem conheceu ele é uma figura, né? Ele falava com autoridade, né? Aquele que não conheceu o pecado. É muita saudade. Então, meus irmãos, Jesus tem o que nós chamamos de impecabilidade, né? Ele é chamado o santo, ele é chamado o justo, santo e justo, né? Tem mais alguma coisa? O autor de Hebreus, e o livro de Hebreus é maravilhoso para autenticar a humanidade e a divindade de Jesus. O autor de Hebreus afirma que Jesus foi tentado, mas ao mesmo tempo insiste que ele não pecou. Jesus foi tentado em tudo, né, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha que versículo lindo, né, para entender a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus. Ele foi tentado em todas as coisas inclui tudo, 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 para ele pecar. Inclui pecado de pensamento, de ação, né, omissão de palavras. Então, ele foi tentado a pecar, mas está lá, sem pecado, diz o livro de Hebreus. Ele é um sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus.
Pedro fala de Jesus como um cordeiro sem defeito, sem mácula, empregando figuras do Antigo Testamento para afirmar sua isenção de qualquer mácula moral. Né? Puxa vida. Olha o que Pedro diz. Cordeiro sem defeito e sem mácula. Pedro declara diretamente que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Mostrando para nós como a gente deve se comportar, foi que Pedro ele citou essa frase. Aquele que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Todos os escritores do Novo Testamento o consideravam humano, mas sem pecado. Pode pular, Daniel. Em relação à questão sutil de que Jesus poderia ter pecado, mesmo que nunca pecou, o conselho é que se diferencie o que a Bíblia diz das especulações. A Bíblia diz que ele não pecou, e também não aborda essa questão. Na verdade, é que só mais uma das questões loucas e nocivas que só fazem desviar o crente de suas verdadeiras convicções. Diga não às especulações. Acabou agora, Daniel? Opa, acabou. Bem, irmãos, eu espero que possa ter contribuído, né, de alguma forma, para a gente conhecer tanto a humanidade quanto a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e a importância dele ter nascido de mulher sem ter um genitor humano. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Tem? Você, Daniel? Pastor, na verdade eu queria fazer dois comentários, né, sobre a divindade de Cristo. Um marcou minha vida quando eu era adolescente, aí, nos meus 12 anos, pré-adolescente. Eu fui assistir um filme, na época o cinema era aberto, né, na minha cidade, lá em São Paulo. Eles fizeram um cinema aberto e passou um filme de Jesus, né? E esse filme mostrava Jesus casando, tendo filhos. Nossa, eu fiquei assim, isso marcou para mim, que eu sempre aprendi na igreja, né? Jesus não, ele não teve esse tipo de, né? Na Bíblia falava isso, né? E ficou marcado isso para mim, mas por que fizeram um filme, né? Cristão, né? Mas para mim não parecia ser cristão. E ainda fazer que Jesus ainda casou, teve filhos, né? Muito estranho. Aí o pastor falando sobre a humanidade dele, não sei por que esse povo criou esse filme, né? Não sei se o pastor já assistiu isso, porque era um filme antigo, né? De 90 e pouco, ou até antes, e marcou minha vida isso aí, né? Essa história de Jesus, por ser humano, ele podia ser, casou, teve filhos, né? Mas mesmo assim ele morreu lá na cruz, né? O filme ainda mostrou que ele morreu na cruz por todos lá, né? Olha, aqui vai minha opinião, né? Eu, pessoalmente, eu não gosto muito de assistir filmes sobre a Bíblia, porque a imagem, ela fica na cabeça da gente. E uma vez como o Daniel está falando, há muito tempo atrás, né? Esse filme foi feito na década de 50, eu acho. Mas como eu gostava e gosto até hoje, né, de ver filmes antigos, e passava na cultura, acho que na quinta noite, uma coisa assim, aqueles filmes do Gregory Peck, né, John Wayne e tal. Hoje não sei se passa mais, né, não tenho assistido mais a cultura. Mas passou um filme sobre Moisés, Daniel. E Moisés fazendo coisa e falando coisa que a Bíblia não diz. E aquelas imagens e palavras, elas ficam na nossa mente, na nossa cabeça.
É por isso que a internet é tão perigosa. E Satanás, ele sabe exatamente o que ele quer fazer quando, na criação da internet, ele tomou conta dessa ferramenta. A criação da internet ela é permitida por Deus. Deus deu sabedoria para o homem, a multiplicação da sabedoria e de conhecimento não vem de Satanás, vem de Deus. A questão é que o Satanás, primeira coisa, ele vem para matar e vem para roubar, né? Destruir. Então, ele é ladrão, né? Ele é um ladrão de ideias. E ele roubou a internet. E que podia ser uma coisa boa, maravilhosa, tem se tornado uma ferramenta perigosa do inimigo. Então, esse filme eu nunca assisti. Esse filme de Jesus, Daniel. Então, para mim, marcou, sabe? Eu já assisti muitos filmes de Jesus, mas esse ficou marcado. Não sei se o que eles queriam passar, que Jesus teve uma vida bem humana, né? Que até para casar e ter filhos, né? Mas marcado. E eu cresci na igreja, cresci no meio cristão, né? Eu sabia que aquilo não era verdade, mas ficou marcado na minha mente isso aí. Mas o que eu ia falar também, pastor, não sei se você gosta também de assistir séries, né? Mas tem uma série muito boa agora que fala sobre a história de Jesus, que chama The Chosen, que é Os Escolhidos, né? Ali praticamente mostra, né? Eles tentaram fazer uma coisa para a gente entender realmente Jesus ali como humano entre nós aqui vivendo, né? Que as falhas dele, mostrando as falhas, né, que ele podia ter como humano, né, o trabalho, a ajuda, né, e eu achei muito legal essa série, né, ela tem agora no Netflix, para quem gosta de assistir, chama The Chosen, né, e assim, o lado bom é que você vê realmente ali, você imagina como se você estivesse ali naquele momento, vivendo, e vendo que Jesus, sim, como Deus, mas também como homem, né? Ali com seus pensamentos, né? Suas emoções, né? Mostrando junto com as pessoas. Uhum. Mas como eu disse para você, né? Eu, assim, pessoalmente, eu tenho muita dificuldade de separar essas coisas na minha cabeça, né? Mas você está dizendo aí, ó, pessoal, tem uma opção agora, pelo seu testemunho aí, de tentar pelo menos dar uma olhadinha, né? Mas eu ainda não entrei nessa era do Netflix. Não pode também seguir totalmente, porque na Bíblia não fala, né? Detalhadamente como foi a vida de Jesus, né? Nessa questão como humano, né? Como o pastor mostrou, a gente sabe que ele foi humano que nem a gente, né? Teve emoções, né? Teve momentos felizes, tristes, né? E assim por diante. Mas é legal dessa série que mostra ali os escolhidos, que são as pessoas que estavam junto com eles, que é os apóstolos, né? Os seguidores, os discípulos, e ele também vivendo, convivendo com essas pessoas, né? Sorrindo, né? Contando alguma coisa assim legal, sempre assim como também como pessoa, né? É interessante. Se os irmãos quiserem assistir, ver como né? Achei assim uma série bem legal para ser assistida. Muito bem, tá aí a opinião aí do Daniel, tá, pessoal? E mais alguma pergunta? Ok. Valeu a dica, Daniel. Aí, ó, um agradecimento, Daniel. Pessoal, eu vou estar me despedindo de vocês. E na próxima semana, eu tenho uma reunião na igreja, então a gente não vai ter aula. Mas aí na outra semana nós vamos ter, tá? Estou tentando conciliar essas aulas com as minhas atividades aqui, né? Porque eu não tenho nenhum dia na semana, a não ser segunda-feira, eu não estou com atividade na igreja. Ou pregando em Veracruz, ou pregando no Jardim Morumbi, né? Ou pregando lá em Júlio Mesquita, aqui no Jardim Nacional, e só sobra segunda-feira. Então, como a gente precisa fazer essas reuniões, eu vou estar intercalando. Mas a gente não tem muita matéria ainda, né, para esse semestre,
Por isso vai dar certinho, tá bom? Então, na próxima semana não tem aula, mas na outra semana vai ter aula, tá bom? Meus irmãos, olha, fiquem em paz, que Deus abençoe cada um. Vamos firme e forte para servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.